E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa jornada de programação com Scratch. Professor Alex, quem vos fala. Seja bem-vindos aqui à Central Devs, a sua escola de programação. Pessoal, nas nossas últimas aulas eu falei com vocês aqui sobre o que é programar e tratei com vocês sobre o que são os eventos, né, os eventos de programação. Se você perdeu essa aula, volta lá. Nós temos aí uma playlist, né, de programação com Scratch, né? Você que está começando agora o mundo da programação, você criança, você adulto, né, você jovem, que quer ter esse conceito sobre o que é programação, volta. Nós temos nossas aulas. Procure ser o mais detalhista possível para tentar, em uma linguagem bem clara, bem transparente, trazer para vocês aqui os conceitos do que seria programação, tá bom? Então, na aula de hoje eu quero falar para vocês sobre a tomada de decisão, né, que um programa ou um robô pode fazer. Então, gente, o que seria tomar uma decisão, né? Bom, no nosso contexto de pessoas racionais, tomar uma decisão é quando você tem duas ou mais opções e você precisa escolher uma, né? Uma opção. Imagina a situação, imagina que você de repente acorda e você precisa ir para a escola, para o trabalho, né? Você tem que fazer alguma coisa, você precisa tomar uma decisão, né? Precisa sair de casa e você não pode ficar em casa porque nascemos bonitos, né? E não ricos, então precisamos fazer alguma coisa aí, tá? Se é para ir para a escola, vai para a escola, se é para ir para o trabalho, vai para o trabalho, e assim por diante. Mas aí pensa a seguinte situação: começou a chover, o que é que você vai fazer? Bom, a sua decisão inicial pode ser o quê? Pegar um guarda-chuva, ou se estiver fazendo frio, de repente pegar um agasalho, né? Colocar. A ideia é que você vai tomar decisões de acordo com as situações que vão surgindo no dia a dia. Tipo, seu cérebro enviou um sinal, aliás, seu estômago enviou um sinal para o seu cérebro dizendo que está faltando lá comida, e de repente ele aciona um sinal químico que chega até seu cérebro e você entende que precisa comer alguma coisa. Esse sinal químico que o estômago se comunica com o cérebro, a gente conhece como fome, né? Então, deu fome, a decisão sua é o quê? Não, peraí, agora eu tô com fome, agora eu tenho que forrar meu estômago, tenho que comer alguma coisa. E isso, enfim, só para tentar trazer aqui o conceito de que a gente toma decisões constantemente, né? Os computadores, os programas, os robôs, eles também têm situações em que eles precisam tomar decisões, também tomam decisões. Só que são decisões que já está pré-programada, né? Onde ele vai escolher ou uma coisa ou outra. Então, gente, vamos aqui para o Scratch para eu te mostrar como que você pode fazer para que os teus programas tomem as decisões corretas, né? Então, aqui com o Scratch, aliás, vamos abrir o navegador, vou digitar aqui a palavra Scratch, apareceu aqui o primeiro link, eu vou clicar aqui em Comece a Criar, vamos criar o nosso primeiro projetinho aqui de novo. Então, pessoal, é o seguinte, os blocos que são responsáveis, os comandos que são responsáveis para que faça com que o nosso robozinho ou o nosso personagem tome uma decisão, estão aqui dentro de controle. Você pode vir aqui perfeitamente, né, deixa eu até maximizar esse cara, embora ele já está maximizado, né, isso. Você pode vir aqui em controle, e aqui em controle você tem um carinha chamado se então, e o se então se não. Eu vou tentar explicar para você, gente, de uma forma bem transparente, a diferença de cada um desses blocos e como que você pode utilizar, tá? Perceba que dentro de cada bloquinho desse, deixa eu arrastar ele aqui para fora, os dois, né? Perceba que em cada bloquinho desse tem um espaço, né? E esse espaço aqui é o local onde você vai colocar tipo as informações para que o programa, o robô ou o personagem decida, né? Exemplo, se 5 for maior que 6, então mostre 5 maior que 6. Dentro desses bloquinhos aqui, perceba que está um pouquinho mais que escuro aqui, né? Um losangozinho meio que estendido escuro. Dentro desse bloquinho aqui, esse bloquinho vai analisar o seguinte, vai analisar se a informação que você colocou aqui é verdadeira, tá? Se ela for verdadeira, o que você colocar aqui dentro, nessa partezinha branca, ele vai executar. Se ela for falsa, nada vai acontecer. Por exemplo, gente, vou vir aqui em eventos, vou pegar aqui o bloquinho quando a bandeira verde for clicado, vou encaixar esse bloquinho com esse daqui, e agora vamos começar a fazer aqui as comparações. Vou vir aqui em operadores e vou fazer o seguinte, vou pegar esse bloquinho, ó, perceba que esse bloquinho ele tem basicamente o mesmo formato desse carinha daqui, né, dessa imagem. Eu vou colocar o seguinte, vou pegar esse carinha e vou colocar aqui dentro, e vou dizer o seguinte, vou dizer que se 5 for maior do que 6,
Aliás, se 5 for maior do que 4, e eu pergunto a você, gente, 5 é maior que 4? Bom, pelo menos o que a matemática nos ensina, ele diz que 5 é um número maior do que 4. Então, se 5 é maior do que 4, o que é que você vai fazer? Eu quero agora que você venha aqui em aparência, e eu quero que você mostre aqui o seguinte. Opa! Sim, 5 é maior, ainda estou devendo, gente, a questão da acentuação, viu? Maior que 4. E aí quando você clica na bandeira verde aqui, né, clicar em I, ele coloca sim, 5 é maior que 4. E a pergunta é por que ele mostrou que 5 é maior que 4? Por quê? Porque as informações que você passou aqui dentro desse bloquinho são informações verdadeiras. Ele vai verificar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Se por acaso aqui fosse algo falso, nada iria acontecer. Por exemplo, 5 é maior do que 6? Não, 5 não é maior do que 6. Você vem aqui agora e clica na bandeirinha verde, perceba que nada acontece. O bloco se, então, julga se algo é verdadeiro. Se for verdadeiro, executa alguma coisa. Se for falso, nada ele vai executar. Já esse bloquinho aqui, o se, então, se não, ele faz o seguinte. Ele vai julgar as informações aqui dentro, tá? Vai verificar se o que está aqui dentro é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. Se ele não for verdadeiro, ele vai fazer uma outra coisa que eu vou programar. Por exemplo, vou pegar esse mesmo bloquinho aqui. 5 é maior do que 6? A gente sabe que não. 5 não é maior do que 6. Mas por outro lado, se ele for falso, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse bloquinho, vou duplicar, vou colocar aqui embaixo e vou dizer o seguinte, não, 5 não é maior que 6. Deixa eu colocar aqui as correções, porque o meu teclado aqui está sem acentuação, faltou o acento do E aqui. Não, 5 não é maior do que 6. Então percebendo, tem duas opções aqui, né, duas opções, e o meu programa vai decidir o que vai mostrar, mas ele vai decidir o que vai mostrar com base em quê? Com base na informação que eu passei aqui dentro, né? Então, quando eu clicar na bandeirinha verde aqui agora, que é o evento, o que ele vai mostrar? Não, 5 não é maior do que 6, 5 não é maior do que 6, tá? Por 2 segundos. Venho aqui, por exemplo, troco agora essa informação, 4 é maior do que 1, Enter. Vou clicar aqui agora. Sim, 5 é maior do que 3, com base nas informações que eu falei aqui. Beleza, gente? Então, ó, com base nas informações que eu coloquei aqui, tá? É que ele vai decidir o que vai fazer. Ou seja, coloquei as informações aqui dentro desse bloquinho. Se a informação que eu coloquei for verdadeira, gente, eu estou insistindo em falar para vocês sobre esse assunto, tá? Se a informação que eu coloquei aqui dentro for verdadeira, ele vai executar a primeira opção. Se a informação que eu coloquei aqui em cima for falsa, a segunda opção vai ser executada. Isso no bloco se, então, se não. No bloco se, então, ele só julga. Se a informação que eu colocar aqui for verdadeira, ele vai executar o que estiver aqui dentro. Se a informação for falsa, nada ele vai fazer. Tá bom, gente? Então, pessoal, para resumir esse assunto, na programação, tomar uma decisão significa fazer o computador escolher o que fazer com base em uma condição. Beleza? Vamos fazer um projetinho prático aqui para ver como que funciona esse conceito de programação. Eu vou excluir esses bloquinhos, não tenho necessidade dele aqui, tá? Vou vir aqui na opção eventos, vou pegar aqui um bloquinho chamado, aliás, controle, um bloquinho chamado sempre, vou colocar aqui. Aqui dentro eu vou pedir que esse carinha aqui, esse movimento, na verdade eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse personagem, vou excluir ele aqui, clicar nesse botãozinho daqui, cadê você? Esse botãozinho daqui agora, tá? E aí eu vou escolher aqui o robô, né, o nosso tico, robô, esse carinha aqui, tá? Vou deixá-lo aqui, vou deixá-lo centralizado na tela, tá? 0 para X e 0 para Y. Não se preocupe que eu vou explicar para vocês o que significa isso, gente, tá? Vou vir aqui agora, vou colocar aqui agora mais 2 personagens, vou colocar aqui um botão vermelho, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui parecida com um botão vermelho, eu não sei se eu tenho, mas vamos procurar aqui, tá? Gente, eu estou olhando um pouco de lado aqui, porque de um lado eu tenho a câmera, que é essa que eu estou olhando para vocês, e da outra eu tenho a tela, né, que eu estou gravando a aula, por isso que eu fico olhando um pouco de lado aqui. Eu não tenho aqui um botão vermelho, deixa eu ver o que eu poderia colocar aqui, viu, gente? Pronto, tem esse botão aqui azul e um botão cinza, acho que vai servir para mim, tá? Vai servir para mim sim. Tem uma bolinha, pronto, um verde, uma bolinha, um botãozinho verde, vou colocar esse botãozinho aqui, tá?
E vou, pronto, tá aqui o nosso personagem, e aqui eu vou só colocá-lo um pouco mais de lado, e vou adicionar mais um personagem, que no caso aqui vai ser o nosso botão azul. É isso, azul. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro botão aqui um pouco melhor. Acho que não. Esse azul vai servir pra gente aqui. Eu vou colocar esse botãozinho aqui embaixo, tá? O azul e o verdinho, beleza? Agora eu vou clicar aqui no nosso robô, né? Nosso robozinho, que é o ator principal. Eu vou até diminuir um pouquinho o tamanho dele, que tá em 100 aqui. Vou deixar ele com 50. Diminuir pela metade, né? Ficar um pouquinho menor. E os botões também eu vou diminuir de 100 para 50. Ficar um pouquinho menor. E aqui também, nosso botãozinho de 100 para 50, um pouquinho menor, beleza? Aí é o seguinte, vou aqui agora, clico no meu personagem robô, que eu poderia até renomear esse carinha para Tico. Vou fazer isso, clico aqui em cima, ator, eu vou tirar aqui e colocar Tico, o nosso Tico, nosso robozinho, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Vamos vir aqui, tá? Já coloquei a nossa bandeira o nosso bloco quando a bandeira verde for clicado. Eu vou vir aqui agora na opção eventos, controle. Aqui eu tenho a opção sempre e vou colocar esse carinha aqui, tá? Em seguida eu vou vir aqui em movimento e vou escolher um carinha que vá para a posição aleatória. Eu vou colocar esse carinha aqui, né? Vá para uma posição aleatória. Só que fica esquisito porque quando eu clico aqui, ele fica se movimentando bem esquisito mesmo. Então, vou tirar esse bloquinho aqui, vai para a posição aleatória, vou excluir, vou pegar aqui o seguinte, deslize por um segundo até a posição aleatória, ele fica mais fluido, tá? Beleza? Ó, sempre se movimentando, tal, de boa. Aí eu vou fazer o seguinte, gente, quando ele tocar no personagem botão 1, que é esse verdinho, aqui o nome dele aqui, ó, é para ele dizer acertou. Quando ele tocar no botãozinho V, do botãozinho azul, é para dizer errou, tá bom? Então, para isso, eu vou utilizar agora o conceito de decisão, tá? Vou vir aqui agora na opção controle, né? Você já sabe o que é decisão. A decisão vou dizer o seguinte, vou dizer que decisão significa que o computador precisa tomar ou fazer uma escolha, né, com base em uma condição. E a condição é a seguinte, quando ele tocar no botão verde, ele vai dizer acertou. Quando tocar no botão azul, é para dizer errou, tá? Simples assim. Então, vem aqui controle, vou pegar aqui um se então, venho aqui, tá? Em seguida eu venho aqui na opção sensores, que é esse carinha aqui, tocando em ponteiro do mouse. Vou pegar esse carinha e vou colocar aqui, certo? E aqui onde tem ponteiro do mouse eu vou escolher aqui o nosso botão 1, que é o verdinho. Tocou no botão 1? Então faz o seguinte, vem aqui em aparência e diga olá por 2 segundos, e aqui em olá você vai dizer você acertou. Só corrigir aqui o você. Eu vou colocar aqui a exclamação. Tranquilo? E aqui no caso, se ele tocou no botão azul, é para ele dizer que você errou. Então vem aqui de novo em controle. Vou pegar aqui o se então, vou colocar logo abaixo. Aqui vou fazer a mesma comparação, sensores, tocando em ponteiro do mouse. Vem aqui, escolho a opção botão 2, que é esse botãozinho aqui. Vou duplicar esse carinha aqui e vou colocar aqui dentro, né? Você errou. E ele fica dessa forma aqui. Gente, executando o nosso projeto, né? Vou até colocar em tela cheia. Vou clicar aqui na bandeirazinha verde. Veja só, ele vai lá, tal. Você acertou. Se movimenta. Olha que legal. Sozinho, gente. Cadê? Deixa eu ver de novo. Ele está tomando as posições aleatórias, isso pode demorar um pouquinho. Mas ó, ele chega perto do botão azul, não encosta. Deixa eu ver se ele vai encostar. Legal, né, gente? Então ele toma as decisões com base nas informações que você passou, com base na condição. Opa, olha lá, você errou. É isso. Legal, gente. Olha que legal. Ó, você acertou. Tranquilo? Então, gente, como eu disse a vocês, a aula de hoje é mais para mostrar como que a gente pode fazer os nossos programas, os nossos robôs, né, tomar decisão com base em uma condição, né? E a condição pode ser qualquer condição, portanto que ela possa ser verdadeira ou falsa, tá bom, gente? Muito bem, pessoal, hoje você aprendeu sobre os conceitos de decisão, né? O conceito de se então e se então se não.
que condições, né, aliás, que decisões, né, os computadores tomam decisões com base em uma condição que você estipula para ele, né? Então, hoje o Tico aprendeu a tomar decisões, né? E você também. Agora o nosso robô está cada vez mais inteligente, né? E na próxima aula a gente vai explorar um novo conceito, que é repetições. Vamos ensinar o Tico a fazer coisas em loop. Já fizemos alguma coisa na aula de hoje, tá? Mas se você curtiu, né, se você aprendeu alguma coisa na aula de hoje, não esquece de deixar seu like, né, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém. De repente alguém mais quer aprender um pouco sobre os conceitos de programação. Pessoal, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula, se o bom Deus assim permitir.